Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão estudando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia do médium Carlos Bacelli, lá de Uberaba. E nós hoje vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos. O capítulo é o capítulo 40, que se chama Depois. Depois. Para a gente entender um pouco do título, quando fala em depois, a gente pode pensar depois do quê? Depois das relações atribuladas que a gente convive socialmente, depois quando a gente desencarnar, depois quando vier o movimento de calmaria em relação às tribulações sociais, em relação aos problemas emocionais, em relação aos conflitos familiares, sempre tem um depois. Depois do quê? Eu estou colocando para vocês, é só para a gente pensar. Por quê? Estamos vivendo inúmeras dificuldades nesse período de transição que nós estamos hoje na Terra. Só para vocês terem uma ideia, uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. 200 anos. Nós estamos hoje, no último quartel da transição. No último quartel. Veja, nós estamos gravando em 2024. O Chico, ele perguntou para o Emmanuel, quando é que nós deveremos entrar efetivamente no mundo de regeneração? E essa é uma pergunta que está no livro que se chama Plantão de Respostas, ok? E olha a resposta do Emmanuel. Por volta do ano 2057. Por volta do ano 2057. Pode ser em 2045, pode ser em 2048, pode ser em 2063, 2068, pode ser em 2057. Por volta. Então, como que a gente sabe que demora aproximadamente 200 anos? Porque lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel também vai estudando essas informações para nós e ele vai colocando desse movimento de transição, que a chegada do Livro dos Espíritos, eu vou dizer de forma mais ampla, a chegada do Consolador prometido por Jesus, que é a codificação, que é a doutrina espírita, a chegada do Consolador prometido por Jesus, que data o 1857, na inauguração do Livro dos Espíritos, na sua primeira publicação, se não me falho, 18 de abril de 1857. Então, imaginem vocês, nós vamos completar 200 anos em 2057. Só que pode ser um pouco antes? Pode. Por que pode? Porque não é 1857 que a doutrina chegou. A doutrina chegou para o mundo em 1857, mas já estavam acontecendo estudos, manifestações, influenciações, as colocações das pessoas, curiosidades, tudo já estava acontecendo, até que Kardec, ele começa a reunir a obra, e vocês vão ver essas informações na introdução de O Livro dos Espíritos, e ele começa a fazer as suas investigações até que vem a publicação do Livro dos Espíritos. Quando Emmanuel responde para o Chico, por volta do ano 2057, a gente está calculando aí em torno de 200 anos. Então, depois, o título nosso, depois do quê? Depois do movimento de transição? Depois do quê? Porque isso, gente, eu estou conversando com vocês só sobre o título. Nós ainda não entramos no texto. O que o irmão José vai abordar para a gente no texto depois? Vamos lá. Depois de esgotados todos os recursos que apelam ao bom senso humano em favor da paz coletiva,
atendendo ao inconsciente clamor popular por intervenção, a lei divina age de maneira mais ostensiva para que o homem se detenha em seus desmandos. Olha a profundidade deste parágrafo. Depois de esgotados todos os recursos que apelam ao bom senso humano em favor da paz coletiva, o que seriam recursos que estão apelando ao nosso bom senso? As dores físicas, as dores sociais, as dores emocionais, os conflitos nos relacionamentos familiares, são recursos. As dores, os conflitos, as dificuldades são recursos. Mas além desses recursos, depois de esgotados todos os recursos que apelam ao bom senso humano, qual outro recurso? Calamidades. Olha o que nós estamos assistindo em 2024. A gente está fazendo referência aos problemas que estamos tendo no Sul? Não, existem problemas no Sul. Existem problemas neste país, aqui no Brasil. Nós estamos com mortes por acidente de trânsito por ano, mais do que o que se mata na guerra. A nossa média de mortes varia de 45 a 50 mil pessoas por ano desencarnando em função de acidente de trânsito. Não era hora da gente reavaliar as nossas posturas quando pegamos o nosso carro e não necessariamente a arma, porque o carro pode ser um veículo apenas de transporte, mas pode ser uma arma. Não era hora de nós avaliarmos como que está a nossa conduta? Mas só isso é o recurso? A avaliação das mortes? Não, as próprias guerras também são. Por quê? Porque quando a gente se atenta, nós estamos... O que existe de mortes neste país, existem de mortes em guerras. Só que as guerras vão ganhando evidência. Imaginem vocês, a gente escuta falar da guerra da Ucrânia com a Rússia, que agora fala menos por causa de Israel no confronto com Hamas, ali na Palestina. Só se fala dessas duas. A gente não está falando a respeito da Etiópia, não estamos falando a respeito de Sudão, não estamos falando a respeito do Cazaquistão, nós não estamos colocando as regiões na África que estão envolvidos com diversos conflitos, não estamos vendo o que está acontecendo na Síria, na Guatemala, a gente não está vendo. E neste momento que nós estamos conversando aqui, nós estamos com quase 25 pontos focos de guerra no mundo. Sabe o que significam essas guerras? Recursos. Para que nós avaliemos. Isso é recurso que a providência divina mandou? Não, é a falta de bom senso humano. A gente não precisava de entrar em guerras. Situações que começaram com conflitos, que foram se tornando confrontos e depois ameaças e a partir daí a arrogância, aonde vai tirando as pessoas dos seus propósitos nobres. Recursos. Podemos ver outros recursos? Claro que podemos, porque tem tanto sofrimento acontecendo. Vão pegar outro sofrimento? Estamos em média hoje na Terra, em média, 800 mil pessoas estão desencarnando na Terra, vítimas de suicídio por ano. É uma pessoa se suicidando na Terra a cada 40 segundos. São 3 pessoas por minuto, falando do planeta, ok? No Brasil, vamos trazer esse dado para nós? No Brasil, nós temos uma média de um suicídio a cada 40 a 43 minutos. Um suicídio a cada 40 a 43 minutos. Ou seja, a cada vídeo que a gente programa, um vídeo nosso que varia aí de 20 a 30 minutos, somando 2 vídeos, 2 pessoas. Ou, somando 2 vídeos, uma pessoa já pode ter se suicidado. Isso não é uma calamidade? Imagina, diante de todo o mal-estar que está acontecendo no planeta, nós somos evocados
a fazer alguma coisa no contexto que a gente está, com as pessoas que a gente se encontra, no grupo que a gente se reúne. Quando a gente não consegue, mas por que a gente não consegue? Gente, eu estou citando referências absolutamente simples, que estão na mídia, que estão nos nossos veículos de comunicação, de alguma forma, porque tem outros que não aparecem, que você vai lendo aqui ou ali. Então imaginem vocês, ainda assim existem outros recursos. Agora vamos pegar o que a espiritualidade está fazendo por nós nesse momento. Sabe por que a espiritualidade está fazendo? Existe um apelo coletivo que a gente pede a Deus que nos auxilie, que nos oriente, que nos ajude. Existe um apelo coletivo da comunidade, um apelo para que faça alguma coisa, já que nós na Terra não estamos conseguindo. Atenção, eu não estou falando nós nos referindo ao outro que promove o mal-estar. Eu estou me referindo a todos nós. A todos nós. Porque muito provavelmente, se nós dessemos conta de promover a paz no contexto que a gente está, e o nosso contexto a gente conseguisse emanar luminosidade para o entorno, e eles fizessem a mesma coisa, e os outros fizessem a mesma coisa, provavelmente a Terra estaria muito melhor. Mas a gente não dá conta. Então começa o apelo coletivo ao pedido de paz. E aí nascem missionários, orientadores, que vêm à Terra com o objetivo de nos orientar, que vêm à Terra com o objetivo de nos nortear. Missionários, orientadores, mensageiros, espíritos em melhor condição do que a gente, para promover nos seus núcleos, para que essas luzes, elas possam chamuscar algumas regiões e as pessoas possam absorver. Por quê? Porque depois de tudo que a gente está vivendo, que o título se chama Depois de tudo que a gente está vivendo, será que a gente não aprende? A gente não aprende o que está faltando? Olha a colocação que ele traz para nós. Depois de esgotados todos os recursos que apelam ao bom senso humano em favor da paz coletiva, esgotou tudo. Deus está esperando. Deus está esperando. Atendendo ao inconsciente clamor popular por intervenção, que inconscientemente a gente pede a Deus, a gente fala nas nossas orações a respeito da paz, a gente pede a Deus. Mas não sou eu que peço, não é só você que pede. Milhares, milhões de pessoas estão pedindo. A gente pede a Deus e atendendo ao inconsciente clamor popular por intervenção, você vê que não é um pedido simples, é um clamor. Um clamor, ele vem da alma. Um pedido simples, ele poderia vir só da nossa verbalização superficializada pelas nossas tribulações. É um clamor, é algo que vem de dentro. A lei divina age de maneira ostensiva para que o homem se detenha em seus desmandos, ou seja, em seus excessos, em seus desvarios. A lei divina age. E aí as coisas que vão acontecendo, elas estão de conformidade com a lei. Você imagina que a gente tem dificuldade de fazer essa interpretação. A gente tem dificuldade, inclusive, de ter este entendimento. E a gente fica assim, meu Deus, será que isso não acaba? Será que isso não acaba? Começa a aparecer também, da mesma forma que tem um clamor coletivo, tem também um desespero coletivo. Tem um desespero. Quando a gente vê a quantidade de lares destruídos, e agora eu estou falando muito próximo da gente aqui no sul, quando a gente vê a quantidade de lares destruídos, quando a gente pega o Brasil, de forma generalizada, a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas, é muito impressionante. A quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil e no mundo é muito impressionante, gente. A fome existe, as pessoas morrem de fome ou morrem de frio, não é por causa da fome ou por causa do frio. Ninguém morre de fome, gente.
Ninguém morre de frio se a gente for pegar o lado emocional do contexto social que a gente está vivendo. As pessoas morrem por falta de solidariedade. Solidariedade. Porque se o meu irmão, se ele está com frio e eu me solidarizo, ele vai ter no mínimo um agasalho. Mas quando a gente não se solidariza, aquele vai cair na imprensa depois como morreu de frio. O outro morreu de fome. Se a gente se solidariza, a gente divide, a gente oferece, a gente compartilha, a gente caminha na direção do outro, se a gente se solidariza. Faltando na nossa parte a solidariedade, vão morrer de frio ou de fome. E aí nós vamos colocar como sendo mais um dado estatístico. Então, em função do nosso clamor coletivo, a gente pede a espiritualidade. Ou seja, de forma mais direta, a gente pede a Deus. E Ele elege aqueles que chegarão. Quando a gente pensa isso tudo que está acontecendo, a gente pensa assim, será que já é o fim? Aqui, eu não sei, vou pegar o livro dos Espíritos aqui, que eu estou me lembrando de uma questão. Eu não sei se vocês estão achando que já é o fim. Espera aí. Na pergunta 870 e... Não é 874, não. Então é 784. Espera aí. Olha, isso mesmo. Olha só, eu quero ler para vocês para não haver nenhuma dúvida, nem na minha interpretação, nem no entendimento que eu vou dar, mas que depois vocês poderão dar também, de conformidade com as avaliações que vocês farão. Olha bem, 784 do Livro dos Espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Alguém tem dúvida disso? Bastante grande é a perversidade do homem. Imagina, olha, eu vou pegar aqui, o livro foi publicado na sua primeira edição em 1857, como a gente trouxe. Então, suponhamos que essa pergunta, Kardec tenha perguntado para os espíritos em 1853 ou 1855, mas, veja, eu estou falando há mais de 160 anos atrás, tá? Mais de 160 anos atrás, Kardec já afirmava bastante grande é a perversidade do homem, ponto. Isso é uma afirmativa. Kardec não tinha a menor dificuldade dessa compreensão. Olha, não tinha acontecido as guerras, hein? Olha a lucidez deste apóstolo do Cristo. E aí ele lança a pergunta, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, em vez de avançar, caminha para trás? Pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que a pessoa, aqui ele fala assim, não parece que ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Não parece, a gente olhando, olha, com muita atenção, olhando bem, não parece que está todo mundo caminhando de ré? Parece, gente. Na minha visão, acredito que vocês, assistindo com a ótica que nós temos, com a ótica que Kardec tentou mostrar para os espíritos, que era a visão que ele também... Veja, Kardec vendo muito menos do que estamos assistindo hoje. Muito menos. Resposta. É aí que você se engana. Gente, vendo tudo isso, a espiritualidade fala que Kardec está enganado. Se Kardec, vendo muito menos, está enganado, se a gente vendo muito mais, mas sem ter o quadro de visibilidade de Kardec, sem ter a orientação de Kardec, sem ter o conhecimento, a inteligência, a perspicácia, o discernimento, sem ter um Kardec alicerçado dentro de nós, se Kardec, vendo isso, ele está enganado, imagina a gente, se a gente também não está enganado. E aí, ele coloca para nós, enganas-te.
observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Ou seja, à medida que as atrocidades, as dificuldades, os transtornos vão acontecendo, à medida a gente compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então, tem coisa melhor para chegar, que a gente ainda não está dando conta de reprimir, a gente está proliferando, a gente está incentivando, a gente está destruindo ainda mais, na minha visão, na nossa visão. E é o que Kardec estava trazendo. Aí ele coloca, faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Isso aqui é importante para nós. Que o mal chegue ao excesso. Será que estamos ao excesso ou tem agravamento vindo aí a passos largos? Atentem-se para isso. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Se o mal precisa chegar em excesso para tornar compreensível a necessidade da transformação, parece que nós ainda não chegamos no limite. Então, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, guardem isso. As coisas irão se agravar. A necessidade da gente estar estudando Irmão José, da gente estar lendo páginas, trazendo reflexões, divulgar o que a gente está lendo, gente, é para que nós nos equilibremos, era para que a gente se aprimore, é para que a gente se envolva, é para que a gente mude o nosso estado íntimo, para que a gente mude as nossas emanações mentais. A necessidade de nós nos atendermos é porque as coisas irão se agravar e a gente tem que estar numa situação melhor de equilíbrio, numa situação melhor de envolvimento, de acolhimento, de aconchego àqueles que se desesperarão e não têm o conhecimento que a gente tem. Por quê? Olha, agora estão chegando missionários. E se eles estão chegando, é porque nós teremos agravamentos. Joana de Ângeles, ela coloca para nós, na fala de Edivaldo Franco, que até 2025, até o ano que vem, olha que fala mais esperançosa, até 2025, nós teremos aproximadamente 200 mil espíritos em perfil angelical chegando na Terra. Até 2025. Então, milhares já estão encarnados. O limite, o ano que vem, nós teremos conosco, envolvidos no planeta, 200 mil espíritos, e ela disse mais, queiramos ou não, a Terra vai entrar na regeneração. Queiramos ou não. Ora, nós podemos ser coparticipantes desta seara de trabalhadores, de luminares, aonde a gente consegue levar alguma coisa daquilo que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente pratica, aonde a gente consegue, nós podemos. Por quê? Porque teremos agravamento. Aí vocês falam, mas Emerson, então não é o limite. Não, é preciso que haja o agravamento para que nós aprendamos. Nós saímos de uma pandemia e a gente não aprendeu a solidariedade. As atrocidades agravaram pós-pandemia, gente. As coisas agravaram. Continuando. Então, no ápice dos desregramentos morais, veja, que ameaçam fazer com que a humanidade submerja em abismo de maior profundidade, que, por exemplo, possa lhe prenunciar a extinção. Então, quando a gente vê que está tudo muito grave, mas está grave, e pode parecer que a Terra está sendo dizimada, parece que está afundando ainda mais. Olha, tem mais situações para acontecer, hein? Conforme a gente está vendo no Livro dos Espíritos. Através das forças da criação, o Criador lhe submete a provações generalizadas, das quais poucos conseguem se isentar. Provações generalizadas. Sabe quais são as provações generalizadas?
Vamos voltar. Eu estou trazendo referências da codificação, gente, para não acontecer dúvidas, quaisquer que sejam. Para não acontecer dúvidas. Mas eu acho. Aqui não tem achismo. Aqui não tem achismo. Não, mas eu acho que essa interpretação do Livro dos Espíritos, essa fala do irmão José, aqui não tem achismo não, gente. No capítulo 3 da Gênese, lá no item 6, que vai falar para nós sobre o bem e o mal, ele vai colocar para nós das dificuldades que vão assolar o planeta nesse final de tempos. 4 grandes dificuldades: guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades. Está escrito lá. Eu não estou tirando nada da minha cabeça. Aliás, graças a Deus, não estou tirando nada da minha cabeça, está escrito lá. Sabe por quê? Se eu for tirar da minha cabeça, minha cabeça não está boa não. Está boa não. Então eu prefiro a gente pegar esse alicerce doutrinário que nos acomete, que nos norteia, que nos orienta, que nos encaminha, para que a gente não se perca. Porque se a gente ficar preso só nas questões que a gente tem internas, a gente se perde, gente, em meio aos nossos delírios, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas reclamações, em meio às nossas dificuldades. E aí Kardec traz para nós, está lá na Gênese, não há dúvida. Guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades, olha, nós estamos vivendo essas 4 situações de forma avassaladora no planeta. Então, para que a gente se sensibilize ainda mais, essas coisas irão se agravar. Aí eu digo para vocês, elas irão se agravar. Aqui está falando 160, 170 anos atrás. Aqui está falando, ok? E aí eu estou dizendo para vocês, já estamos vivenciando. Estamos vivenciando guerras, estamos vivenciando calamidades, estamos vivenciando injustiças sociais, acabei de dar exemplo, estamos vivenciando enfermidades. Estamos vivenciando tudo isso aqui. Quando eu digo para vocês, os mensageiros começam a chegar por causa do apelo coletivo, que a gente pede a Deus. Olha, faz alguma coisa por nós, a gente não está dando conta sozinho. A gente implora, faz alguma coisa por nós, a gente clama. E aí ele continua, na atualidade na Terra, quando quase todas as peças, e ele coloca a palavra peças entre aspas, na atualidade na Terra, quando quase todas as peças se encontram posicionadas, avizinha-se essa hora de indispensável revisão de valores. Nós estamos no momento de revisão de valores. A gente está se posicionando. Se a gente pega peças, se a gente pega o tabuleiro, é hora da gente rever valores. Quais posições? Eu estou lembrando aqui o tabuleiro de xadrez, quem conhece um pouco do xadrez, em qual casa, em qual direção que a gente vai, por quê? São movimentos diferentes de cada peça, mas todas as peças ali têm funções. Todas as peças têm funções. Desde os primeiros soldados na figura do peão, até o rei ao lado da sua dama, todos têm funções. Todos nós estamos posicionados. Se encontram posicionadas as peças, avizinha-se essa hora de indispensável revisão de valores. Para que, do caos do presente, de tudo que a gente está vivendo, possa surgir a humanidade renovada de amanhã, em novo ciclo da evolução planetária. Tudo isso é importante para que a gente dê conta desse movimento de transformação. Imaginem vocês, eu trouxe a informação de que Joana de Ângeles, ela traz desse grupo de espíritos em perfil angelical que estão chegando para conviver conosco. Mais que isso, na mensagem A Grande Transição, psicografada por Divaldo Franco no ano 2006, ela coloca para nós que
Qual é o papel de cada criatura? E ela fala do papel individual de cada pessoa nesse movimento do planeta. Qual o papel? Ela coloca 3 letrinhas, eu coloco isso como uma sigla, CRI. Consciência da responsabilidade individual. Se cada um fizer a sua parte, consciência da responsabilidade individual, aquilo que a gente já sabe que é o certo, eu não preciso de citar aqui, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que deve e não deve, o que pode e não pode, todos nós sabemos, invariavelmente todos nós sabemos. A gente não precisa citar. Se cada um fizer a sua parte, consciência da responsabilidade individual é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E aí, eu quero deixar uma passagem de evangelho na reflexão com vocês aqui. Lá em João, vocês estão acompanhando aqui, no capítulo 16, no versículo 33, o Cristo coloca para nós assim: em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. A gente está vendo a coisa conturbada. A gente está vendo os problemas assolarem as nossas famílias, assolarem os nossos grupos religiosos, os nossos grupos profissionais, o nosso estado íntimo, a gente está vendo, e eles estão se aproximando, a gente está vendo. Isto é inegável. Então agora, a gente precisa, o que nós estamos vendo? A gente precisa abrir o nosso estado íntimo para saber o que a gente está buscando. Aqui, a fala de Jesus, em mim tenhais paz, o que a gente está buscando? Nós estamos buscando abraçar o desespero que está assolando o nosso estado íntimo, ou nós estamos atendendo o próprio Cristo de buscá-lo? Aliás, voltando um pouquinho, ele coloca lá no primeiro capítulo de João, no versículo 38, uma perguntinha, duas palavras, que buscais? O que a gente está buscando? Em mim tenhais paz, o que a gente está buscando? Continuando a fala de Jesus através de João 16:33. Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Precisa te falar mais alguma coisa? E aí ele coloca para nós, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, quando ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele saindo de onde ele veio, para passar pelo que ele passou, para deixar para a gente essa mensagem que nós estamos utilizando para nos assessorar, e ele venceu todas as mazelas que o mundo propôs para ele. Em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos alicerçar o nosso estado íntimo com o consolo que a doutrina espírita traz. Vocês veem que nessa página, depois, que é o título do capítulo, depois de passarmos por todas essas destruições, o inconsciente coletivo pede a Deus para fazer uma intervenção em nosso favor. E os excessos que vão aparecendo, como está no Livro dos Espíritos, é intervenção de Deus, e Ele já está mandando também, assessorando as intervenções, os mensageiros que estão nos norteando. Desfrutemos disso, para não absorvermos o mal-estar que a Terra está vivendo. Como vocês podem ver, mensagem de esperança, sim, se nós soubermos desfrutar do que a gente está recebendo. Ou mensagem de desespero, se a gente não souber extrair a possibilidade de aprendizado, de crescimento, de ventura, por estarmos na Terra neste momento. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Que a gente fique bem, que a gente lute, que a gente não desista. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até breve.